A esposa do pastor José Nilton. Mas eu quero mais uma vez saudar a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus, apresentando para vocês todos esses nomes que foram citados aqui para a intercessão e agradecer a Deus pelas bênçãos já recebidas, irmãos. Retornando ao nosso horário das 4 às 5 da manhã, onde estaremos estudando aqui um tema que foi escrito pelo pastor Jair Góes, um tema bastante interessante, e estaremos aqui durante 40 madrugadas falando sobre esse tema, que é o Espírito Santo e a doutrina da justificação pela fé. Já foi abordado aqui em outras situações, mas aqui vamos entrar novamente, né, com esclarecimentos mais aprofundados, enfim. Uma nova jornada, estaremos juntos nessa jornada de 40 madrugadas. E eu quero convidar a nossa irmã Eliana Pereira. Mais uma vez, Eliana, muito bom dia, seja muito bem-vinda. Nos apresente a Deus, consagre esse grupo que estamos agora aqui, em 41 pontos. Apresente a Deus a nossa jornada e faça a nossa oração. Pode ser? Pode ser, sim. Só para confirmar, a primeira pessoa que falou que passou mal, a moça de dor, é Leonildes, o nome dela? É. Mas essa oração, Eliana... Eu sei. É porque eu estou botando no meu caderno de oração, aí eu precisava do nome. Ok. Muito bem. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Celeste, Pai de amor, de bondade e misericórdia. É aqui encontra, Senhor, um pouco do teu povo reunido, Senhor, para a busca do Espírito Santo. Pai de amor, tome em tuas mãos, Senhor, a cada filho teu aqui presente nessa madrugada. Amém, Senhor. Nós sabemos da necessidade de a busca do Espírito Santo, Senhor. Sabemos que sem ele não seremos nada, meu Deus. Nesse momento eu te peço, Pai, que o Senhor tome essa reunião em tuas mãos, Senhor. Que o nosso querido pastor não venha falar dele mesmo, mas sim de ti. Que nós possamos abrir nosso coração, nossa mente, nosso subconsciente, Senhor, para deixar penetrar a tua palavra em nossos corações. Amém. Abençoa essa madrugada, Senhor. Nos protege, é o que te pedimos e agradecemos, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigado, Eliana. Deus continue abençoando você ricamente, viu? Amém. E continue perseverando, porque aquele que vem virá não tardará. Amém, Queridos, Senhor. a partir desse momento, os microfones estarão fechados e só serão liberados para alguns que serão convidados e aqueles que, durante a programação, quiser dar sua participação. Vamos louvar o Senhor com alegria. Vamos falar sobre esse hino. Por que nós sofremos tanto, né, irmãos? Um dia Deus vai esclarecer todos os porquês dessa vida. Vamos louvar o Senhor. Eu vejo tanto de
Bem, queridos, retornamos. Eu tive a alegria de estar aqui com a nossa irmã Lucineide, lá de Rômulo Campos, e com a nossa irmã Eliene, a esposa do irmão João Rodrigues, a minha. Deus traga minhas respostas às orações, Juninha. Estaremos orando, sim, pela Cleide Moitinho. Está vivendo um momento complicado, né? Com essa enfermidade do seu pai. Afeto psicológico. E não são todos que se mantêm firmes num momento como esse. Então, estaremos intercedendo pela Cleide. Nas suas orações, queridos, apresente aí o nome do Fausto, um garotinho de 9 anos, o filho da Lucineide. Eles estarão viajando para Salvador. E o Fausto ele é autista, né? E precisa das orações. Então, apresente aí o nome do Fausto. Ok, queridos? E eu quero também aproveitar a oportunidade, queridos, e pedir oração a vocês. Eu tenho pedido aqui constantemente, pastor Robson, pela faculdade de Mariana, né? E nós vamos ter dificuldades esse ano de mantê-la. Está tão perto de se formar e nós estamos tendo dificuldade para mantê-la no IAN. Só um milagre de Deus para mantê-la lá, irmãos. Nossas orações, apresente aí o nome de Mariana. Nós queremos ver se a gente consegue uma bolsa integral, irmãos, para que Mariana conclua a faculdade dela. Subiu muito o valor e a gente não tem condições de manter, infelizmente. O projeto que ela estava participando teve uma redução muito grande, irmãos. Saiu de 60% para 30%, então a gente não tem condições. Nas suas orações aí, apresente o nome dela, para ver se o nosso Deus permite que ela consiga uma bolsa integral ali no IAN. Ok? Vamos entrar no tema dessa manhã. Nosso primeiro tema, irmãos, dessa jornada de 40 madrugadas. Se você quiser dar a sua opinião, irmãos, dar a sua participação, levanta a sua mão virtual, tá bom? Que a gente libera o microfone para que você participe. Quero saudar aqui com alegria o meu pastor Edson. Muito bom dia, pastor. Seja muito bem-vindo. É sempre bom vê-lo aqui, pastor Edson. Pastor Robson, demais amigos, sejam todos muito bem-vindos. Pastor Robson, o senhor sugeriu esse tema. Fala um pouquinho para nós, pastor Robson. Muito bom dia. Quem é o autor dessa jornada? E qual é o propósito da mesma, pastor? Bom dia, Mário. Nesse primeiro momento. Antes da gente, agradecer a Deus, né, mais uma vez estar com vocês aqui. Tive o privilégio de estar orando ali com a irmã Vilma e a irmã Hilda, lá do Rio de Janeiro. Interessante descobrir a irmã Hilda mora no mesmo bairro da minha tia, ela mora no Irajado. E também das boas-vindas aqui, viu, Mário, para a irmã Iraci, lá de Iquissé, viu, Mário? A irmã Iraci está participando conosco. Muito bom dia, seja bem-vinda, irmã Iraci. E ela tem pouco tempo que começou a participar conosco. Ela mora lá no povoado do distrito de Senhor do Bonfim, lá, é jubilado já, um homem de Deus. Ele foi presidente da Associação Bahia, né? Ele foi secretário da União Nordeste. Na época eu tive a alegria de tê-lo como meu ministerial durante algum tempo, né? Tivemos andando com ele há algum tempo também, servindo de cicerone para ele lá, quando foi visitar os pastores da região, lá onde eu morava, trabalhava, na época eu estava em Capim Grosso. Então, o pastor Reigóis é uma bênção, é uma pessoa, é um amigo que a gente já conhece há muito tempo. Eu conheci antes de ser pastor, já conheci o pastor Reigóis. Importância do Espírito Santo no tempo do primeira. Nós vamos estudar a primeira jornada, que tem como tema geral a importância do Espírito Santo no tempo do fim. Esse é o tema geral das 40 madrugadas. E o tema de hoje é o Espírito Santo e a doutrina da justificação pela fé. Então, com certeza, será uma bênção. Eu quero dizer também o seguinte: aqueles que quiserem assistir no YouTube você vai encontrar as pregações do pastor Jair Góes, aí esses temas aí abordados pelo pastor Jair Góes estão no YouTube. Você pode acessar lá as jornadas, ele pregando. Ele esteve aqui na Bahia, esteve inclusive na BAC, no campo que eu
quando eu trabalhei, né? Eu não tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente, mas ele esteve não tem muito tempo, agora o ano passado, ele esteve conosco aí, fazendo semana de oração numa igreja aqui na Bahia. Né? Ele mora em Brasília hoje, mas esteve aqui conosco. Então, tenho certeza que será uma grande bênção o estudo que nós faremos nessas 40 madrugadas. Ok, pastor Robson, a sua internet hoje está bem difícil, viu? Está interrompendo o tempo todo. Tá, eu já percebi, tá bem. Mas vamos lá, pastor Robson, começando pelo verso, o verso que nós vamos estar lendo, Oscilando, Efésios, tá muito ruim. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, é um texto Verdade. muito conhecido, né, pastor? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Sim, E isso não vem de vós. é o verso áureo aí da justificação pela Isso. fé. Não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu sempre perguntei, pastor Robson, eu acho que não, hoje eu não tenho mais essa dúvida, mas muitos talvez aqui tenham essa dúvida. O que é que não vem de nós, pastor? A fé, né? Veja, somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós. A fé e a graça, o que é que não vem de nós, pastor Robson? É a fé, porque a fé é um dom, não é isso? E nem graça, né? Nem fé, nem graça vem de nós, né? Tanto a fé como a graça são dom de Deus, né? O pastor Jair Góes, ele começa falando que ele resumiria, pastor, esse verso com a seguinte frase: se não fosse pelo Espírito Santo, ninguém se salvaria. E ele diz que é o Espírito Santo que nos convence do que Cristo fez por nós. Ele fala que certa vez ele ouviu a filha dele, né, falar que quando ela olha para mim mesma, não vejo como me salvar. Quando eu olho para Jesus, não vejo como me perdoar. Essa é uma frase que é atribuída a Martim Lutero, né? Martim Lutero foi considerado o maior defensor do tema da justificação pela fé depois do apóstolo Paulo. Só que a filha do pastor Jair, ela fala que olhando para Jesus não vejo como me perder. E é verdade, irmãos. Essa frase ela faz sentido, porque nós não podemos salvar por nós mesmos, não tem como. Ninguém será salvo por méritos, por suas próprias obras. Nenhum de nós, irmãos. Nenhum de nós. E hoje eu quero chamar a sua atenção para um detalhe que geralmente o pastor Jair do Góes diz que é ignorado durante a exposição do tema da justificação pela fé. E ele pergunta, irmãos, e essa pergunta serve para todos nós agora: qual é a importância do Espírito Santo no processo da justificação pela fé? Rodrigues, qual a importância, Rodrigues, do Espírito Santo no processo da justificação pela fé? Ô, Mário, eu acho que antes, até você já respondeu essa resposta, né? Quando ele diz aqui, né? O Espírito Santo é quem nos convence do que fez Cristo por nós. Não é isso? Então, se não for o Espírito Santo na minha conversão, eu não teria sucesso nenhum, vamos dizer assim, né? Porque o Espírito Santo é tudo, né? Sem ele, como é que eu me despertaria para ver a Jesus? Eu não despertaria para ver Jesus. Então, ele me desperta e eu vou até Jesus. Na oração, a nossa irmã Marlene, ela falou que o Espírito Santo ele nos convence, né? De três coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Se não fosse por ele, não haveria nenhuma dessas três coisas, nada disso aconteceria. Se não fosse por ele, irmãos, não estaríamos aqui há quase 2 anos, não faríamos parte da família ID, não existiria a família ID. Se não fosse por ele, irmãos, nenhum de nós estaríamos buscando nos apegar a Deus, crer na salvação, não teria como, não é?
E o pastor Jair Góes disse que quando ele pensa em algumas recomendações bíblicas, amar a Deus sobre todas as coisas, perdoar os inimigos, dar o outro lado da face aos que nos ferem, orar pelos que nos perseguem, ele convence de que a salvação realmente exige muita fé, muita fé. As grandes leis éticas da Bíblia não podem ser obedecidas só pelo esforço humano. Não há como nenhum de nós conseguiríamos fazer isso, irmãos. Nenhum de nós. O maior problema dos cristãos em nossos dias, diz o pastor Jair Góes, é querer ser fiel a Deus, voltando-se da própria ou valendo-se da própria força. Querer ser fiel a Deus por seus próprios esforços. Isso é impossível de acontecer. E como cristãos, irmãos, nós precisamos nos convencer de que não podemos realizar a vontade de Deus por nós mesmos. Não há como, irmãos. Você olha para você mesmo e você vê que a gente não consegue fazer nada certo, irmãos. Né? A gente passou aqui um período ouvindo e às vezes a gente repete isso aqui, porque repetir é bom que a gente aprende, né? Memoriza mais rápido. O pastor Edson fala constantemente aqui, o pastor Robson, que não adianta, queridos, você passar todo esse tempo aqui na madrugada, na família ID, fazendo isso, aquilo. Eu me lembro do sermão do pastor Gustavo, não é? Você pode estar servindo na obra, trabalhando na obra, fazendo as coisas de Deus e não está sendo aprovado por Deus. Lembram disso, do pastor Gustavo? Então, irmãos, nós precisamos de um poder do alto. O Espírito Santo é esse poder. Não temos condições nenhuma por nós mesmos de alcançarmos salvação, de buscarmos a Bíblia, de orarmos. Não temos, irmãos. Precisamos de um poder. E ele aqui enumera algumas situações. Por exemplo, o Espírito Santo nos dá a vontade de fazer tudo o que agrada a Deus. É o Espírito Santo, irmãos. Isso significa que quando eu me enveredo por pensamentos e vontades carnais, não estou sendo guiado pelo Espírito de Deus. Isso é fato. Toda vez que você e eu saímos do nosso espiritual e entramos no carnal, quando nós agimos de forma inconsequente, irresponsável, quando a gente menos espera, já fizemos a besteira, naquele momento não foi o Espírito Santo. Mas no momento que a gente faz a bobagem e a gente sente vergonha por isso, aí já é o Espírito Santo. Nos convencendo da besteira que fizemos e nos convencendo de que precisamos confessar e buscar o perdão de Deus. Então, o Espírito Santo, ele nos dá a vontade de fazer tudo o que agrada a Deus. O segundo ponto que o pastor Jair Góes apresenta é que o Espírito Santo cria em nós o desejo de agradar a Deus. Ele cria em nós esse desejo. Por quê? Porque nós não temos também essa vontade. Ele cria em nós. Isso nos faz lembrar a oração de Davi, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração reto, um coração novo. Então, ele, o Espírito Santo, é ele que cria em nós o desejo de agradar a Deus. E aí eu volto a frisar mais uma vez, irmãos. Todas as vezes que a nossa vontade é diferente daquilo que Deus propõe, não procede do Espírito Santo. É o seu eu. E aqui eu me lembro mais uma vez de uma das frases que o pastor Edson Loura fala muito aqui, irmãos. É quando eu não sei se é o pastor Edson ou o pastor Robson, ambos falam isso, que quando Cristo está na cruz, eu estou no trono. Né? E quando eu estou no trono, aí vem um monte de besteira, um monte de bobagem, um monte de fracassos, um monte de coisas erradas. Porque o nosso eu está entronizado. E uma vez ele entronizado, o Espírito Santo não está nos guiando, irmãos. Mas quando a gente sai do trono, aí sim o Espírito Santo, ele começa a conduzir novamente, ele retoma as nossas ações. Então é ele
que crie em nós o desejo de agradar a Deus. E o terceiro ponto é que o Espírito Santo ele nos concede discernimento espiritual e força para tomar decisões sugeridas por Deus. Mais uma vez eu quero usar aqui uma frase repetida do pastor Robson. É simples, né? Mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. É Ele que nos concede discernimento espiritual e força para tomar as decisões sugeridas por Deus. Eu agora mesmo, pastor Edson, eu estou em um vale da decisão. Eu estou em um vale da decisão. Eu preciso tomar uma decisão, irmãos. Eu tenho orado a Deus, pedindo a Deus que me oriente nessa decisão. Eu estou esperando em Deus essa resposta. Eu não vou tomar essa decisão enquanto Deus não disser para mim. Não, Mário, não é o momento. Pode fazer, filho, eu estou com você. Enquanto ele não me responder, eu não vou tomar essa decisão. Eu confesso a vocês que já me deu vontade de fazer o que eu estou querendo. Mas eu sinto que essa vontade é minha. Não é? Eu sinto que essa vontade do que eu quero fazer é minha. Mas eu preciso ser disciplinado. Eu preciso permitir que o Espírito Santo diga, Mário, pode ir, faça. Porque se ele disser assim, Mário, faça, eu não vou nem questionar. Não, se ele disser, Mário, pode fazer, acabou. Eu nem olho para trás, amigo. Eu já cansei, pastor Edson, de dar murro em ponta de faca, tomar decisões achando que era de Deus e meter a cara na parede, né? E fazer, e depois vem os problemas, e eu digo, meu Deus, por que eu não deixei o Senhor tomar essa decisão? Então, é Ele, irmãos. É o Espírito Santo que nos concede discernimento espiritual. E é Ele que nos dá força para tomar as decisões que são sugeridas pelo nosso Deus. E quando é que isso acontece, irmãos? Diariamente. Diariamente. Mas esse diariamente é quando eu permito que Ele me guie, que Ele me conceda, me conduza. E aí eu me lembro, mais uma vez, olha, veja como é bom, irmãos, a gente aprender as coisas, né? Ao longo desses anos aqui. Mais uma vez eu me lembro de um texto que o pastor Edson repete aqui com muita frequência. E olha, pastor Edson, eu leio todo dia esse verso, viu? Todo dia eu leio esse verso. Romanos, ele está rindo ali porque ele já sabe qual é o texto. Você já deve saber também de cor, né, Rodrigues? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, é o Espírito Santo que faz isso, irmãos. Sugestões, não é que ele dá sugestões, ele dá o norte. Ele não diz, ó, filho, talvez dê certo. Olha, eu acho... Não, ele diz, filho, o caminho é esse. Então, todos que são guiados pelo Espírito Santo, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E o detalhe mais importante, queridos, da justificação pela fé, não é como, é com quem. Percebe? Não é como, mas com quem. E a doutrina da justificação pela fé, ela é extremamente importante. E o pastor Jair Góes diz que é importante e é libertadora, mas estará incompleta, irmãos, se ignorarmos nossa necessidade do Espírito Santo. Mais uma vez, pastor Robson, entra aqui a questão da necessidade. Assim como eu tenho necessidade. Você viu aí o pastor Edson tomou um gole de água ali. É uma necessidade. Assim como ele sentiu essa necessidade e por impulso ele já pegou ali a garrafa e bebeu a água, ele e todos nós precisamos, irmãos. Nós temos necessidade do Espírito Santo. Precisamos nos convencer de que não podemos vencer o pecado que, de forma tenaz, nos assedia sem a presença do Espírito Santo. Nós não podemos vencer, irmãos, somente através do Espírito Santo. Somente a presença dele pode fazer isso. E também não podemos realizar a obra de Deus com nossos talentos naturais, né? Nós precisamos dos dons do Espírito Santo.
Então, a justificação pela fé, irmãos, é um processo que só ocorre na companhia do Espírito Santo. Fora dele, amigo, é conversa fiada. Fora dele, você vai estar dando voltas no deserto sem sair do lugar. Fora dele, não chegaremos a lugar nenhum, irmãos. Então, a justificação pela fé é um processo que só ocorre na companhia do Espírito Santo. E aí ele faz uma pergunta, irmãos. Quer você ter uma vida cristã vitoriosa? Eu quero, irmãos. Eu quero. Então, peça a Deus, irmão. Vamos pedir ao Senhor que batize-nos com o Espírito Santo todos os dias, irmãos. Todos os dias. Aqui na madrugada, 7 horas da manhã, o dia inteiro, irmãos. Na família ID, na sala 57, estamos clamando, pedindo, não é? Então, peça a Deus, quer ter uma vida cristã vitoriosa, triunfante, como disse o pastor Gustavo, como na história de Sansão ali, né? Se você quer parar de ter uma vida espiritual medíocre, ande em boas companhias, irmãos. E a companhia do Espírito Santo é ideal, é perfeita. Então, a compreensão desse tema, irmãos, é a principal obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos convence de nossa condição, do que Cristo fez para nós, livrar de nossa condição e de como podemos ter um destino diferente do nosso adversário. Qual é o destino de Satanás? Você e eu sabemos. Qual é o final da história de Satanás? Ele vai deixar de existir para sempre, irmãos. E esse não é o nosso fim, irmãos. Não será o nosso fim. O nosso fim é entrando pelos portais da cidade celestial. Mesmo que a morte nos alcance, não será a sepultura a nossa última morada, irmãos. A nossa caminhada se encerrará, irmãos, entrando pelos portais celestiais. É Ele que nos convence de tudo isso, irmãos. Então, queridos, permita que o Espírito Santo lhe ajude a viver pela fé. Me ajude, ajude a você, ajude a cada um de nós a vivermos pela fé. Como? Como é que isso é possível? Pedindo diariamente um novo batismo do Espírito Santo. Diariamente. Diariamente, irmãos. Eu lembro que o pastor Edson, recentemente, conosco aqui, ele disse que o que eu preciso, o batismo de hoje, não é, amanhã é outro, irmãos. Uma vez batizado hoje, eu vou ficar a semana inteira sem... Não, irmãos. Lembra, pastor Edson, que o senhor falou isso aqui? Eu preciso do batismo hoje. Irmão Cosme, você quer falar, amigo? Ou não? Ou só levantou a mão aceitando ser batizado pelo Espírito Santo? Se for isso, louvado seja Deus, irmão Cosme. Mas eu lembro do pastor Edson falando isso. O batismo de hoje, eu preciso dele amanhã. Não pense você que o pôr do sol, o sábado se terminou, você clamou pela chuva serôdia, aí você vai passar a semana inteira, porque sábado eu recebi o Espírito Santo, não preciso domingo, não preciso segunda. Vai nessa, vai pensando nisso aí. Não funciona assim. É diariamente. É constantemente clamando, buscando, implorando, suplicando pelo batismo do Espírito Santo. Patrícia? Pois não, Patrícia? Muito interessante. Tudo isso que eu estou ouvindo, eu comecei a ouvir isso na palestra com o irmão Alcênia, né? Eu sempre pensei assim, olha, Deus, você tem o livre-arbítrio para tomar suas decisões. Você decide as coisas, não Deus decide por você. O que você deve fazer é, na hora de tomar suas decisões, que elas sejam pautadas no que está na Bíblia. Tem os direcionamentos, mas quem decide é você. E ensinar isso, inclusive, para os meus filhos, em momento de escolher. Meu filho passou por esse momento de escolher a faculdade. De fato, ele começou a fazer uma graduação
E isso ano passado, no meio do período, mudou para outra, e eu ensinando isso para ele. Você é que vai decidir. Não escolha nada que vai interferir com a sua fé, quando agora vem Papai do Céu falando, filha, eu te sugiro as decisões, né? A gente também pode descansar, aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Gente, isso é tão bom. É É tão bom poder verdade. descansar e saber que Deus também atua nessa área, porque a gente é levado ao erro, nosso coração, os nossos impulsos, e eu não pensava dessa forma. E aí a gente colhe as consequências de toda uma vida, mas nunca é tarde, né? A gente aprende que a conversão é um processo diário em várias áreas da nossa vida. E eu estou sendo convertida nessa área, de deixar as decisões, por mínimas que sejam, pelo Espírito Santo de Deus. Que ele sussurre, aprendendo a ouvir a voz dele nas mínimas questões. Ok, Patrícia, é verdade. Quando nós não aprendermos isso, enquanto nós não aprendermos isso, irmão, nós vamos ficar quebrando a cabeça. Pastor Edson, por gentileza, a sua participação aqui é muito importante. Ah, sim, pastor, perdão. Pronto, pastor Edson. Bom dia a todos. Irmão Robson, pastor Robson, irmão Mário me deixou aqui, travado aqui, sem poder falar. Foi duro, viu? Mas, Patrícia, estávamos ontem aqui pensando nesse ponto que você colocou, e se tem algo que o Espírito Santo quer me ensinar todos os dias, quer ensinar para você também, eu tenho certeza disso, é você depender e confiar em Deus. Toda vez que eu estou pensando nesse tema, eu me lembro do que aconteceu no Éden. Lá, o ser humano deixou de depender de Deus, de confiar, e passou a confiar no inimigo, nas suas sugestões de que seriam iguais a Deus, e acabaram conhecendo de fato o bem e o mal, e passando hereditariamente para nós a mesma questão, o mesmo problema. E qual o problema? Independência de Deus. No momento em que eu, pecador, reconheço que eu estou independente de Deus, eu estou perdido. Mas é o Espírito Santo que está trabalhando com a gente, mostrando quão dependente nós somos para tudo. Para escolher a faculdade, como você falou, Patrícia, para um filho escolher um caminho. Na realidade, eu preciso aprender, perguntar a Deus se eu devo virar para a direita ou para a esquerda quando eu estiver caminhando. Se eu devo comer isso ou comer aquilo, aí vocês podem pensar, e eu já pensei assim, quer dizer que Deus então vai tirar a minha vontade própria? Não. Quando eu estou batizado e cheio do Espírito, e guiado pelo Espírito Santo, como diz Romanos 8,14, eu estou dizendo para ele, eu sou doente, eu sou pecador, eu não tenho como acertar o caminho, e eu dependo de ser guiado, eu dependo de Deus novamente, eu quero depender, eu quero fazer parte dessa dependência de Deus. Então, eu me entrego. A palavra entregar por completo, para ser, então, guiado pelo Espírito Santo, é a renúncia do eu de Lucas 9:23. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas o mais lindo de tudo isso é que quando eu reconheço a necessidade de depender de Deus e aceito a dependência, me entrego para fazer a vontade dele e nego a minha, a vontade dele é colocada no meu coração e eu passo a ficar feliz em fazer a vontade dele. Ou seja, quando eu sou transformado e passo a depender de Deus, tudo que eu venho a fazer, mesmo que não fosse os meus planos originais, aqueles planos manchados pelo meu egoísmo,
passam a ser os planos de Deus. Eu passo a ter a mente de Cristo, eu passo a fazer parte dos planos dele, e os planos dele fazerem parte da minha vida. Eu não queria ser pastor, eu disse para vocês, mas no momento em que eu aceitei os planos dele para a minha vida, eu sou mais feliz andando nos planos dele do que antes, quando eu queria fazer os meus planos. E isso é o batismo diário do Espírito Santo, entrega, dependência, confiança e aceitação dos planos de Deus para a minha vida. E assim a gente, às vezes, tem falado, quando eu vou, irmão Mário, nas minhas igrejas, a Patrícia já vai escutar isso aí no sábado, lá em Belford Roxo. Eu sempre digo, não é meu plano estar aqui. E a igreja, mas como assim? Não é, mas Deus quer, então passou a ser o meu, estou feliz da vida. E assim é melhor. Eu conversava com a Patrícia aqui, ela recebeu um departamento muito importante para trabalhar com aqueles que têm necessidades específicas, né, limitações, e é um departamento que a igreja não trabalha tanto. Eu vejo Deus guiando detalhes, Patrícia. Então, quando Deus guia e os planos dele passam a ser os meus, eu me torno verdadeiramente feliz. Glória a Deus, pastor Edson. Eu tenho aprendido muito com a sua pessoa, pastor Edson. Eu falo para minha esposa que o pastor Edson e o pastor Robson têm sido uma bênção na minha vida, porque eu tenho aprendido muito com os senhores, viu? Louvado seja Deus. Pastor Edson, pastor Robson, me perdoe, mas eu pergunto, queridos, é isso o seu desejo, ser guiado pelo Espírito Santo? Eu sei que é. Você quer ter um dia hoje guiado pelo Espírito Santo? Então, que ele venha sobre nós agora, em nome de Jesus Cristo, e nos batize, para que a nossa vida seja realmente guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos, que ele venha sobre nós hoje, nesse momento, nos inunda com seu poder, que sejamos guiados, que nós possamos permitir que ele faça essa mudança, esse milagre que cada um de nós estamos precisando, necessitamos disso. Eu apelo em nome do Senhor Jesus Cristo que nenhum de nós venhamos passar o dia de hoje
sem a presença do Espírito Santo. Que cada passo, que cada decisão, que cada atitude, tudo que nós façamos hoje, irmãos, que sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E aqui nós chegamos ao final, pastor Edson, da nossa primeira das 40 madrugadas com Deus, falando desse tema maravilhoso da justificação pela fé. O meu desejo é que esse milagre aconteça na vida de cada um de nós. Lembre-se sempre, queridos irmãos, eu oro por você, você ora por mim, e Deus sempre vai estar agindo por cada um de nós. E para fecharmos, então, eu quero convidar meu pastor Robson, que faça essa oração, pastor Robson, de encerramento, agradecido a Deus pelas bênçãos que já tivemos nessa manhã, rogando ao Espírito Santo. Saiu, Mário. Ele está aqui ainda. Que o Senhor nos conduza. Pastor, nos apresente a Deus. Pastor, muito obrigado pela sua participação, apesar da dificuldade da internet. A nossa gratidão, pastor. Vamos orar, então. Mais uma vez, Pai querido, nós louvamos o teu nome, agradecidos pela oportunidade que estamos tendo de relembrar temas importantes para a nossa vida, sobre justificação pela fé, necessidade do Espírito Santo, do batismo diário deste Espírito. Como precisamos, ó Deus, colocar em prática aquilo que já sabemos. Tu sabes que, como o irmão Arsenio sempre diz, e temos repetido aqui nos nossos encontros, é simples, mas não é fácil. Porque há uma natureza pecaminosa a ser vencida, há um inimigo astuto que tenta nos separar do Senhor, nos tornar independentes de Ti, quando não podemos viver sem Ti. Então, Senhor, que sintamos diariamente esta necessidade do Espírito Santo, que possamos submeter à vontade que o Senhor nos deu, o nosso livre-arbítrio, essa liberdade que o Senhor nos deu, que possamos submeter ao Teu Espírito Santo, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos como guiar a nossa vida, Senhor. Por isso nós queremos depor diante de Ti a nossa vontade, para que o Teu Espírito Santo indique o caminho que devemos seguir e que possamos viver cada dia dependendo inteiramente do Teu Espírito. Que Ele nos guie para que verdadeiramente sejamos Teus filhos. Fica conosco neste dia, Senhor. Nós temos muitas atividades, desafios, situações que vamos enfrentar, desconhecidos para nós, mas o Senhor sabe de todas as coisas, então pedimos ao Senhor, nos entregamos em Tuas mãos nesta manhã e pedimos ao Senhor que o Senhor nos guie, nos dirija e nos use neste dia conforme a Tua santa e boa vontade, para que Teu nome seja glorificado na vida de cada um dos Teus filhos e assim estejamos andando nos Teus caminhos, Senhor, para a Tua glória e louvor. Nós oramos e Te agradecemos por essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Robson, obrigado, pastor Edson, obrigado, Patrícia, a todos vocês que participaram. Lembre-se sempre, queridos, nunca esqueça disso. Eu oro por você, você ora por mim, Deus sempre vai agir por cada um de nós. Amanhã nós teremos aqui, vou citar logo quem vai estar em oração conosco, o irmão Flávio, Veroneide, Ana Ferreira e Deise. São os 4 oradores da madrugada de amanhã, às 4 horas da manhã. Flávio, Veroneide, Ana Ferreira e Deise. Vocês estarão conosco em oração amanhã aqui. Deus abençoe a todos, um ótimo dia, que a graça e a paz do Senhor acompanhe todos vocês. A gente se vê amanhã às 4 horas da manhã. Um grande abraço a todos.